Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao terceiro, que na verdade é o quinto. É o quinto episódio do Repaginando Eu, mas o terceiro episódio da nossa série sobre Mindset. E hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes e mudança. A gente veio aí numa linha muito interessante sobre o que é Mindset, quando ele surge, como, o que você precisa fazer, e depois a gente entrou nos tipos, os variados tipos e como você pode identificar qual tipo você se encontra. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas crenças limitantes que faz a gente permanecer no estado que a gente está e o que faz a gente quebrar essas crenças e alcançar a evolução através do Mindset. Mas a primeira coisa, Yara, obrigado por mais um episódio juntos. E a gente fica muito contente em ter você aqui porque é um conhecimento que a gente não está acostumado a adquirir todos os dias. Deixa aqui nos comentários pra gente qual foi a última vez que você ouviu falar sobre Mindset. Não é um assunto que tão profundo como a gente está trazendo aqui em 3 episódios. Deixa eu só dar um pitaco aqui. Mindset, eu acho que foi usado tão comumente ultimamente, né? Que talvez tenha ficado até muito banalizado. Clichê. E é uma coisa tão importante, né? Mentalidade. Não é? Sem dúvida. Hoje usam meio... Eu sou um pouco contra isso. As pessoas pegam um termo e começam a usar tanto, que ele fica meio vulgarizado, ele perde a potência, né? E Mindset, eu acho que aconteceu isso. Na verdade, vamos chamar de mentalidade. Mentalidade de sucesso. De sucesso. Mentalidade de sucesso. Mentalidade de sucesso. Eu acho que isso tem mais potência. E uma dica. Se você chegou agora nesse terceiro episódio dessa série, eu sugiro que você volte da primeira. Porque você vai entender. Só que você vai perder muito conteúdo interessante que com certeza iam te ajudar aí no teu crescimento, durante a tua jornada diária aí de trabalho, tua jornada diária de convivência, de relacionamentos, de dominar, gerir as emoções, né? O fracasso, o sucesso, a decepção. Então, eu sugiro que você volte os 2 últimos episódios e assista, porque eu tenho certeza que você vai ter um panorama sobre todo esse assunto, né? Sim. Yara, quando a gente fala de crença limitante, é possível a gente identificar, primeira coisa, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes são todas aquelas coisas que eu acredito sobre mim mesma que me reduzem meu campo de crescimento. Isso é crença limitante. Eu não posso, eu não devo, eu não nasci para isso, eu não tenho habilidade. Já estou muito velho. Já estou muito velho para essas coisas. Todas essas são crenças limitantes. Porque o que elas mostram? Como você pensa você. O que você pensa sobre si mesmo que vai determinar o que você vai fazer e que vai determinar o sucesso ou não sucesso, né? Eu não consigo. Nossa, eu ouço tanto isso, gente. Isso eu não consigo. Olha, quer ver uma coisa que eu ouço, mas eu ouço repetidamente. Você é muito disciplinada, eu não consigo ser assim. Eu falo, mas eu não nasci disciplinada. Olha, eu juro que eu não nasci disciplinada. E não tem, você não consegue. Acho que você não quer pagar o preço que eu pago por essa disciplina, né? Eu tenho que me frustrar muitas vezes, eu tenho que dizer não para mim, eu tenho que cuidar muito. Tem horas que eu não tenho vontade de ir, eu falo, você vai, né? Então, assim, eu tenho que lidar comigo, talvez, de uma forma que você não queira esse desgaste, esse esforço. Não é que você não consegue, talvez você não queira passar
pelos perrengues que eu passo para ter disciplina. Sem dúvida. Eu gosto de pensar assim, quando o mais comum da gente é, por exemplo, ir à academia. Uhum. Eu fico pensando assim, esse dia eu vou com ódio, eu vou sem vontade, mas eu tenho que... E aí eu fico pensando, a disciplina pra mim eu fazer aquilo contra a minha vontade que talvez faria outra pessoa desistir. Exatamente. E aí eu vou com ódio, mas eu vou sem vontade, mas eu vou. E isso não só se aplica pra academia, né? Não. Se aplica... Quantas vezes a gente de manhã não quer levantar da cama? Segunda-feira de manhã, um dia frio, com dia chuva. Dia frio, chuvoso. Você fala, cama quentinha. Acho que eu vou inventar uma desculpinha. Eu acho que hoje eu não tô muito bem. Aí você fala pra você, não, levanta, vamos embora. É segunda-feira, vamos começar a vida. Não é? É engraçado que uma atitude determina como vai ser o resto da semana ou como vai ser o resto do dia, né? É verdade. Então, disciplina, ela é viável a todas as pessoas, desenvolver disciplina. Ninguém, você já viu um nenenzinho recém-nascido disciplinado? Eu nunca vi, você já viu? Não. Não tem, porque não existe. Quer dizer, nós vamos desenvolvendo esta habilidade, não é? A gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu já fui muito indisciplinada. Eu acho que todo mundo tem esses dois pontos, né? Até quem é disciplinado hoje. A gente vai entrar nessa questão, vamos falar um pouquinho sobre esses super atletas que fizeram história, que fizeram um legado pela disciplina, sim. Pela vontade, pelo esforço. A gente vai entrar nisso, mas... Tá. Dando um pezinho atrás no que você estava falando sobre a questão das crenças. Desculpa, eu vou voando e... Me veio, não, estava dentro do assunto, mas só para a gente poder entrar nesse aspecto da ideia da vontade, do esforço, da mudança de não disciplinado para disciplinado. Tem uma coisa curiosa ali só para a gente entender melhor assim, através de uma analogia das crenças, né, que nos limitam o crescimento, que não criam uma barreira entre a gente e aquilo que a gente quer ser, né? Em torno ali do século XVIII para o século XIX, com certeza você já ouviu falar, existe uma coisa chamada circo de pulgas. Não circo ouvi. De pulgas. Que é aquelas pulguinhas que os caras colocavam nos circos, né? Antigamente eles colocavam aquelas pulguinhas para ficar andando em cima de bolas, para pular de uma rede e tal. E era engraçado que pulga pula muito alto. Ela Sim. pula ali 10 vezes a altura dela, né? Então ela pula muito alto. E aí, normalmente, esses caras pegavam essas pulguinhas e colocavam dentro de potes de vidro com tampa. Então, quando ela pulava, a tampa limitava o salto dela. Depois de um tempo, eles tiravam aquele pote e elas não conseguiam saltar mais. E aí, por isso, veio essa coisa do circo de pulgas. Ai, que interessante. Então, as crianças adoravam porque elas andavam em bolas e elas não fugiam, porque elas não conseguiam pular Sim. mais que aquilo. E você falando dessas crenças, me veio isso na cabeça. Parece que a gente foi meio que dentro dessas crenças que se originou em algum momento, seja na infância ou seja um pouco na vida adulta, a gente tem a ver com essas pulguinhas, né? Porque parece que colocaram uma tampa e limitaram a gente de saltar mais alto do que a gente podia. E às vezes não colocaram só, mas a gente entendeu desta forma, porque tudo tá do jeito que a gente interpretou. Não, porque senão a gente cai naquele... Eu ouço muito isso. Ai, porque minha mãe, meu pai, minha professora... Aí eu sempre penso o seguinte, tá, mas o que você fez com isso, né? Ok, te colocaram a tampa. Mas quando você cresceu, que você podia tirar a tampa, né? Porque nós somos diferentes da pulguinha, a gente cresce, né? Então chega uma hora, eu imagino uma pulga crescendo, né? Uma hora ela pode romper a tampa, não é? A hora que você podia tirar a tampa para crescer mais, o que você fez? Porque tem isso, tem um meio que a gente cresceu, eu estou falando das crenças limitantes, né? E o que você faz com isso?
minha mãe, meu pai, não sei o que, me chamavam de, sei lá, de burro o tempo todo, eu tinha que, qualquer nota baixa, eu era burro. Ok, mas quando você cresceu, como você lê isso aqui que eles fizeram? Que interpretação você dá para isso? Você concordou com isso? Você sente que é assim? Porque a gente tem que questionar também o que o mundo fez com a gente. A gente pode assumir o papel de vitimista, né? Não é? A gente tem que questionar, ok. Né? O mundo pode ter feito um monte de coisas ruins com a gente, sim. Mas e nós? Que ação temos? Então, a conjunção disto, o mundo me fez com o que eu não fiz por mim, que foi requestionar isto, é que me leva a crenças limitantes. Vamos trazer aqui algumas crenças limitantes comuns, que todo mundo que está assistindo a gente que passa, que limita, que não deixa a gente evoluir o nosso mindset. Por exemplo, entrar numa universidade federal. Dizem que é só filhinho de papai que pode, dizem que só quem tem recursos que pode. Quem só estudou em colégios muito fortes. Isso é engraçado, né? Engraçado, interessante. Isso tem muito a ver com o tema que a gente estava falando. Tem empresas, eu estava vendo nesse livro que a gente sempre está citando, que nós estamos fazendo os podcasts a respeito, que é o Mindset de Sucesso. Ela fala que tem empresas que valorizam, que tem mindset fixo, ou seja, mentalidade fixa, e que valorizam muito grandes talentos. Então, são aquelas que vão buscar os talentos, sabe? Aqueles talentos na universidade. E tem muita gente que acredita nisso. E eu posso dizer para você, olha, eu já conheci vários talentos da universidade que não deram em nada na vida. Não foi um, hein? Não foi um nem dois. Eu conheci já mais de talentos na universidade, alunos brilhantes na universidade, que na vida, depois da universidade, não deram em nada. Não deram em nada. E conheço muita gente que ralou pra caramba numa faculdade que não tinha nome, que não estudou em colégios maravilhosos, que não teve uma base educacional muito boa e que se saíram muito, muito bem. Então, eu não acredito nisto. Isso é uma crença limitante, né? Isso é uma crença limitante. De tanta gente ouvir. Eu não acredito mesmo. Você não é a escola, você é o aluno. E o aluno faz a escola. Quer ver? No relacionamento, uma crença limitante comum que eu escuto, e você com certeza já deve ter escutado várias vezes, é de assim, eu tenho dedo podre pra homem. Ih, nossa! Não é? Parece que eu só arrumo homem que não presta, só arrumo homem ruim pra mim. E aí isso acaba sendo uma crença limitante no quesito relacionamento, né? Não, e você acredita que essas pessoas que têm essa crença só se relacionam com bagulho mesmo, né? Parece que ela escolhe a dedo mesmo. Ela escolhe mesmo. Ela escolhe porque ela acredita tanto nisso, né? E ela não vai se questionar onde é que ela sintoniza, né? Onde é que ela complementa com esses bagulhos, né? Para poder quebrar o ciclo, né? Porque tudo é complementar. Imagina assim, eu tô aqui vibrando uma onda e eu tô atraindo uma outra onda com a mesma vibração. Com a mesma vibração, e vai dar um encontro. Enquanto eu não mudar a minha onda, eu vou continuar encontrando essas mesmas. É engraçado. Eu tô nessa mesma frequência. Sabe o que eu li uma pesquisa esses tempos, e eu falei até com a minha esposa aqui, eu falei, isso quebrou toda a crença limitante que eu tinha, que para colocar, que pro meu filho ser inteligente, pro meu filho ter uma educação muito boa, eu tinha que pôr ele num colégio particular. E aí eu li uma coisa curiosa, que dizia assim,
o único fato de a gente colocar uma criança e que os pais não percebem, educação você tem em qualquer lugar. Qualquer escola te dá educação, qualquer lar te dá educação. O fato de você pagar uma escola particular para o teu filho é que lá dentro ele vai criar conexões para o futuro. Pessoas que têm a mesma vibração. E aí eu fiquei pensando, isso é verdade. Porque quando a gente entra num ciclo social do qual as pessoas pensam do mesmo jeito que a gente cria conexão. Se a gente pensa diferente, aquele ciclo social acaba repelindo. Então a gente mesmo sai, né? E dentro de um mindset de evolução, de mindset de sucesso, a gente precisa quebrar essas crenças que veio com a gente nessa questão de eu só tenho dedo podre para homem, ou eu não posso fazer isso porque isso é coisa de rico, ou eu não posso fazer isso. Exatamente. E essas coisas acabam cercando, volta e meia a gente tem a gente acaba falando essa crença mesmo a gente não acreditando naquilo, né? E a gente vai concretizando isso, né? Porque é interessante que tudo aquilo que a gente pensa muito, a gente acaba realizando. Eu sempre falo assim, olha, pega um marceneiro, antes dele fazer uma mesa, antes dele produzir a mesa, onde que a mesa nasceu? Nasceu na mente dele. Ele só materializou. Ele pensou essa mesa, né? Ele acreditou nessa mesa, ele teve vontade de fazer essa mesa, pegou, foi lá buscar no meio os materiais, né? E fez essa mesa acontecer. Então, esse mesmo processo acontece em tudo. Quer dizer, tudo aquilo que eu penso muito, né? Não é mágica, não é que deturparam tanto isso que colocaram assim uma nota de dólar e todo mundo ficava pensando assim, eu vou ganhar $1 milhão, $1 milhão. Não é isso. Não é isso que eu tô falando. Não é essa asneira que deturparam na vida, que tudo que você pensa acontece. Não é isso. Mas tudo nasce primeiro na sua mente. Quer dizer, você está pensando uma coisa e você vai buscar instrumentais para que isso aconteça. Então, crença limitante. Eu não posso, eu não consigo, eu não posso. Você vai buscar coisas para te provar que você não pode. E uma delas é não tentar, né? Tudo que você vai buscar é para provar para você. Por quê? Porque nós queremos provar para nós que nós estamos certos. Não é? Eu não quero provar para mim que eu estou errada. Eu quero provar para mim que eu estou certa. Então, isso é natural. Então, se eu não posso, eu vou conquistar tudo aquilo que me leva a não poder para dizer, estava certa, eu não posso mesmo. Eu não sei o nome daqueles negócios que a gente vê nos parques, que fica aquela mulherada fazendo coloca os cotovelos no chão, cruza as pernas e fica para cima, assim, umas posições assim que parece um estilo de meditação, não sei o nome daquilo, mas faz cada coisa. Eu olhei esse dia, eu nunca conseguiria fazer um negócio daquele ali, porque ficava com as mãos embaixo e os pés cruzados em volta das mãos, tipo é um estilo de ginástica. Tem coisas que dependem de uma estrutura física. E aí eu falo assim, eu nunca conseguiria fazer aquilo ali. Olha, eu não conseguiria ser uma contorcionista, né? Porque o contorcionista, ele tem não sei se vocês sabem, mas ele tem um problema articular, que as articulações, elas são maleáveis. Isso é, inclusive, um tipo de doença e tal. Então, assim, a gente não conseguiria dobrar o corpo como um contorcionista desse, até porque nós temos uma estrutura física que essa eu não posso mudar. Essa depende de genética. Acho que isso aí que eu falei é tipo como se fosse um exercício de yoga, meditação. Agora, é alguma coisa desse tipo, que eu falei, eu nunca conseguiria. Depois, você falando, eu falei, não, acho que se eu treinasse, eu conseguiria yoga, sim. Você tem aquela invertida na yoga, né? Aquela que você fica com as pernas por cima. Isso, essa meio que o cotovelo assim no chão. Eu faço. E aí você falando... Porque depende de treinamento.
Se você pratica yoga, você não vai fazer no primeiro dia. Você sabe como aprende isso? Passo a passo. Prática. Passo a passo. Primeiro você tem que fortalecer os seus cotovelos, o seu antebraço no chão. Depois você tem que fortalecer você tem que começar a sentir o peso do corpo na cabeça, devagarzinho. Até você chegar naquilo, é um processo longo. Mas você pode? Pode. Se você se dedicar, pode. E aí é uma ideia de que começa a nascer as crenças na gente, né? Que tudo a gente vai... a gente entra até em outro assunto que não cabe, que é uma programação, né? Que a gente chama de PNL, que a gente pode até discorrer num outro vídeo, mas a gente começa a programar a gente mesmo que a gente não consegue, consegue, e isso é uma crença, né? É uma crença, é o que eu tenho dito, a gente tem dito nesses 2 episódios, que é o que você acredita sobre você mesmo. Você disse, a gente estava conversando antes de a gente gravar, e você falou sobre o Kobe Bryant, né? Que é o Michael Jordan. Michael Jordan. Não foi, o Kobe também pode ser utilizado como um exemplo. Eu estava falando do Michael Jordan. Esses caras são totalmente diferentes, né? Porque o Michael Jordan, negro. Exatamente. Numa sociedade totalmente, eu não diria totalmente, mas que tem altos índices de preconceito, né? Uhum. E aí ele tinha tudo para acreditar em várias crenças limitantes que, exatamente, se ele tivesse acreditado, talvez não teria. E ele não era o dos melhores dos grandes times, ele não era o bambambam. Então, assim, ele jogava tal, mas ele não era aquele expoente, né? Conta que o Michael Jordan demorou 7 anos para ganhar um MBA. Então, ele treinava muito. Isso sim, diz que ele praticava muito, muito, muito. E ele não colocava, porque é outra coisa, que quem tem mentalidade fixa, né? Quem valoriza muito essa coisa de você ter habilidades naturais e tal, não aceita muitos erros. Então, sempre vai buscar um culpado, né? Um responsável pelo erro. Diz que o Michael Jordan não, ele não colocava a responsabilidade do erro quando ele errava no piso, nem na bola, nem na cesta, nem no outro jogador. Ele ia tentar praticar até ele superar aquilo. Ele praticava dentro dos pontos frágeis dele e praticava também para reforçar os pontos bons dele, positivos. Bom, virou Michael Jordan que a gente conhece, né? A ideia foi até uma coisa que você falou no episódio passado que eu acho bom reforçar, que é esse paralelo entre vontade e esforço. Tudo aquilo que você tiver vontade real e concordar em pagar o preço do esforço, né? E vamos definir o que é esforço também. O que a gente está falando de esforço? O que é esforço? Esforço depende, se compõe, né? De vontade, disciplina, empenho, resistência à frustração, cair e levantar, não desistir. Esforço é isso. Esforço não é algo mirabolante, é uma junção dessas coisas. Vocês já imaginaram aquela menina skatista, a nossa skatista bonitinha lá? Raíssa. Vocês já imaginaram quantos tombos a Raíssa já levou para conseguir aquilo que ela consegue? Ela não nasceu fazendo aquilo, não é? Ela deve já ter levado tombos homéricos, já deve ter se machucado, já deve ter chorado, já deve ter não conseguido 1 milhão de vezes. Mas por que ela é Raíssa? Porque ela continuou. Ela continua, ela insistiu, ela foi, ela treina, não é?
E assim é com todo mundo, quer dizer, nós somos, no fundo, a gente é todo mundo muito parecido. Não é? A gente precisa ter isso. Quem tem isso se destaca. Quem tem isso consegue ser melhor. Quem tem isso consegue se desenvolver sempre. Quem não tem isso não consegue, paralisa, fica pequeno. É o custo da vida, é assim para todo mundo. Eu acho tão engraçado, tem gente que chega para mim e fala assim, fulano é gênio. Eu falo, não, ele pode ter capacidades cognitivas legais, mas se ele não ler, não estudar, não se dedicar, não pesquisar, não trabalhar, essa genialidade... No final de contas não serve para nada, né? Aliás, pode servir sim, para muita coisa ruim. Né? Pode fazer a pessoa desenvolver muitas coisas ruins em si mesmas. Vícios, preguiça, arrogância, não é? Isso é verdade. Isso é verdade. Pode desenvolver um monte de defeitos. A genialidade nem sempre é uma coisa. Não é uma coisa boa em si. Nossa, que temporada foi essa de 3 episódios falando sobre mindset, porque com certeza eu, depois deste episódio aqui, vou sair melhor do que eu entrei, pela quantidade de conteúdo e conhecimento que você trouxe pra gente. Mas já estamos terminando? A gente tá acabando esse episódio. Faz tudo que é bom pouco. Ou eu gosto de falar muito, ou passou muito rápido. A gente tem que deixar aquele gostinho de quero mais, porque agora é a hora de quem tá assistindo a gente. Deixe nos comentários aqui se você ficou com uma dúvida, se você quer saber mais sobre algum determinado assunto que a Yara colocou em pauta aqui. Se você achou interessante, deixa aqui nos comentários que ela mesma vai te responder. Deixa a sua curtida nesse vídeo, deixa o seu like no Instagram também, @Morada da Consciência. E o mais importante, compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você quer que evoluam. Olha, eu tenho uma característica, eu sou mentalidade de crescimento. Então, coloque aí, se eu não souber te responder, eu vou tentar aprender para responder você. Tenha certeza disso, eu vou lá buscar aprender e vou fazer isso. Então, fique conosco, ajuda a gente e, antes de mais nada, se ajuda. Se você tem um mindset fixo, uma mentalidade fixa, comece a se apaixonar pelo aprendizado. Comece a perceber que se você quiser encarar o esforço, você pode ser muito melhor. E você pode chegar muito longe, mais do que hoje você imagina. Depende muito mais de esforço do que de habilidades naturais. E outra, obrigada pela sua atenção. Não terceirize a culpa, né? Não terceirize a responsabilidade. Responsabilidade pelo nosso crescimento é única e pessoal, é individual. O mundo pode ter feito um monte de coisa com você, mas você tem a possibilidade de fazer algo novo com você. Ninguém marcou você a ferro e fogo. E se você sente que está marcado, busque ajuda, porque isso pode ser um trauma, né? E tem como se ajudar. Então você sempre tem como sair das encrencas da sua vida. Você percebe? Encrencas não são rótulos que a gente precisa carregar o resto da vida. A gente pode resolver. E olha só, você já tem mentalidade de sucesso porque você está aqui com a gente nesse vídeo. Certamente. Você assistiu os outros, você já tem mindset de sucesso, mentalidade de sucesso. Quem tem mindset fixo não está aqui. Não está aqui, é isso. Então, foi um prazer enorme, Yara. Obrigado, foi um prazer enorme. Obrigada a você. E a gente vai se encontrar em vários outros episódios. Foi só um pedacinho, a ponta do iceberg sobre o autoconhecimento, nosso autoconhecimento. Então, eu te encontro no próximo episódio. Tchau.